lá no bate-papo de hoje, vou conversar com Gladys Ometo. Gladys, que é uma referência nacional e internacional no mundo da pintura e das artes plásticas. Correto. Tudo bem, Gladys? Tudo bem. Olá, é um prazer estar aqui com vocês na TV Clique. O prazer vai ser nosso em estar recebendo você aqui hoje. Gladys, como surgiu a pintura em sua vida? A pintura da minha vida, ela não surgiu, ela nasceu. Pelo seguinte, eu fui pedir dinheiro para minha mãe, eu tinha acho que 8 ou 9 anos, comprei tinta e eu lia muito de criança, não de criança como até hoje, né? E eu estava lendo um romance do Di Cavalcanti, de Vidas Secas, se não me engano. E eu vi uma imagem, aquilo me chocou, que era a mãe com a criança no colo. E eu reproduzi. E de lá para cá você sempre pintou ininterruptamente ou teve algum momento que faltou inspiração? Sempre pintei. Não, sempre pintei, mas a tal da inspiração que você está falando é o seguinte, a gente sempre procura, eu pelo menos sou assim, né? Eu não gosto da mesma coisa sempre. Então eu procuro novidades. Então eu passei já por todos os estilos, né? Apesar que eu sou essencialmente figurativa. Vou explicar o que é figurativo. Figurativo o que é? Quando você pinta uma coisa real, um ser humano, uma flor, uma casa, isso é o figurativo. O abstrato é aquilo que não tem forma, o geométrico, são formas geométricas, né? Então, essencialmente, eu sou figurativa, é minha base, porque eu venho da ilustração, eu venho do papel, né? Que eu sempre gostei de desenhar, desde criança. Então, uma parte que eu vou te contar. Conte. É o seguinte, na infância, no primário, eu ganhava muita coleção com desenho meu. Então, por isso que eu falei, eu já nasci com isso, faz parte da minha história, né? Então foi surgindo naturalmente, as pessoas por algum motivo já ia te brindando aí com presentes que tudo a ver com a sua profissão, com a sua vida, na verdade. Sim, sim. E como desde criança que eu comentei, como até antes, no bate-papo que a gente teve, eu estava falando para você, eu sempre tive muita sorte. Ou, como sempre aconteceu os convites, graças a Deus eu nunca tive que ir atrás. Normalmente, que nem muito artista pergunta para mim como é que faz para se tornar famoso alguma coisa. Aí eu sempre falei, faz aquilo que você mais gosta, da melhor maneira possível. Não se preocupe com o outro, faça para você, e com prazer, que dá certo. E na verdade, pelo que a gente percebe, a pintura na sua vida é a filosofia de vida, a arte corre pelas suas veias no seu coração. Sim, sim. Isso é... como eu falo, a arte é livre expressão, né? Então, por esse motivo, por ser a livre expressão, que eu acho que a gente passa por momentos. Você tem, além do Di Cavalcanti, você tem algum outro pintor que você se inspira? Não, me inspirei. Salvador Dalí, surrealista, né? Que eu achei... E hoje em dia tem outros, né? Mas minha paixão mesmo, de quando eu comecei, que nem o Di Cavalcanti, foi o tema, entendeu? Porque antes eu sempre fui muito temática, como pintei os Sem Terras, pintei índios muito tempo. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia até é um movimento que eu comentei com você que é novo, é da década de 90, chama visionismo. O que é o visionismo? Porque não adianta eu falar uns palavrão né, e não explicar o que é, certo? Visionismo é o seguinte, até foi por acaso um pintor português, ele derramou tinta na tela e ele foi secar, o secador espirrou. Aí em cima daquilo ele olhou, ele fez uma pintura, uma imagem. Então hoje em dia, se para pensar, eu trabalho muito dessa maneira. Eu derramo tinta literalmente na tela, aí deixo secar, eu olho, o que eu ver eu pinto. E como você vê a pintura nos dias de hoje, assim, as pessoas às vezes buscando tanta modernidade, consegue se manter uma qualidade? O seguinte, o que eu encaro na pintura, como qualquer outra arte, ela tem que informar uma época, tá? Senão ela perde sentido. Pós-guerra, o que aconteceu? As pessoas perderam a ilusão, perderam muita coisa. Então, por isso que a arte perdeu o conteúdo dela. Porque o ser humano ficou muito desiludido. Então partiu para o abstrato, para essas artes que a gente fala que são, como chama? Aquelas que desmancham e se acaba. Certo, que são montagens que são feitas, né? Então elas não registram nada, porque acaba. Daquele momento só, pois não tem mais. Então você não registra como nós vemos hoje uma Mona Lisa, que é da década de quando, entendeu? 1400. Mas será que isso não é em função da informação ser muito dinâmica, muito rápida? Hoje você clica aqui, você já mandou informação para o Japão? Que a informação é então, dinâmica. Nos dias de hoje, você acha que acredita que é possível criar uma obra que vai marcar, como a Mona Lisa que você citou, está marcando aí mais de 400 anos? Sim, sim. Sim, porque de alguma maneira, como hoje a gente tem o grafitismo, tem N coisas que mostra o que está acontecendo. É o que a gente vai ter lá no futuro. A fotografia é uma coisa que não tem uma durabilidade como uma pintura. Uma pintura, você compra tinta, já fala, vai começar a alterar com 500 anos. Que outra coisa que tem essa durabilidade, entendeu? É verdade. Então ela vai retratar, às vezes, costumes, moda,
o que você... Mesmo música, às vezes, o movimento da música, tem muito pintor que pinta com a música. Então, as cores, o movimento, quer dizer, você olha, você vê uma música, ou um hip hop, não importa, entendeu? Como eu já pintei numa New Age, sabia? O que é uma New Age? New Age e pintei naquele outro, como é que chama? Ai, aquele movimento de rock. Na balada mesmo. Você, entendi. Já. Você pintou na balada, pensei que fosse algum outro estilo. E hoje... Não é o estilo, o ambiente. É o movimento que faz a pintar. Certo. Hoje você acredita que há possibilidade de ter uma transformação na pintura ou uma inovação tão significativa como houve em alguns movimentos, de repente do clássico para o moderno, enfim? Não, Marcos, é o seguinte, nada se cria, tudo se transforma, tá? Se você for analisar a história da arte, você pega o homem pré-histórico, tá? Se você analisar o homem pré-histórico, analisar a pintura de hoje, tem muita coisa do homem pré-histórico. Ele começou como? Pintando em paredes. Nós voltamos atualmente no quê? Na parede. Na parede. Entendeu? Então, não existe, não é nada inovador, tão inovador. O que aconteceu? Por que aconteceu o movimento da arte moderna, o impressionismo, tudo? Por quê? Se industrializou a tinta. Antigamente, o pintor ele não podia sentar ao ar livre, certo? Porque a tinta dele era pó e ele misturava com óleo. Como que ele ia começar a pintar ao ar livre com os pó? Esse óleo era óleo de comida ou era um óleo específico? Óleo, azeite. O azeite mesmo. No começo era isso. E usava... Pigmento, terra, pigmento, normal, pegava da natureza. E como que ele ia pintar? Ó, livre, pôr no pole, voava tudo, né? Meu querido, não dava. Então, conforme em 1800, que nasceu a fotografia, a Revolução Industrial, que apareceu a tinta industrializada. Aí ele teve a opção de carregar as tintas no cavalete e ir ao ar livre. Então, uma coisa puxa a outra, entendeu? E os movimentos da arte, você sabe, um tempo a arte foi pintado o clero que dominava a arte. Então sempre tem alguma coisa acontecendo que domina aquele movimento, como na arte, na literatura, a arte, a pintura é a mesma coisa. Sem dúvida. E hoje as pessoas optam por outros tipos de pigmentos naturais ainda ou são mais industrializados? Sim. Eu tenho alunas minhas que no caso querem pintar com café, entendeu? Com terra. Até estrume de vaca eu já ouvi falar que tem pintores que arriscam, né, fazer essas... Não, isso eu nunca fiz. Mas existe... o cheiro não deve ser muito bom, né? Mas enfim, mas assim, eu já ouvi que tem pintores que são ousados e acabam fazendo, mas tem esse detalhe do cheiro que realmente não é agradável, o manuseio. Não sei se você conhece o Clint. Certo, não conheço. Então, é um artista da década de 1920, mais ou menos, né? Ele usava muita colagem. Hoje em dia é moda interferência fotográfica. E o que é a colagem? Colagem, você colar fotografias na tela. Ele usava muito folha de ouro. Colar as coisas. Entendi. E hoje em dia, novamente, é moda. Dos Estados Unidos tem um artista, um tal de Derek, ele só usa colagens. E hoje como que anda a produção da Gladys? Eu estou procurando o que eu quero fazer agora. Não. Como eu falei, eu pesquiso muito material. Trabalho com muitas técnicas, né? Entendeu? Então pretendo fazer esse ano ainda uma individual com alguma coisa nova. Nova que eu quero dizer é assim, pra você ter ideia, eu uso até gelatina para pintar, com têmpera, acrílico, eu uso pastel seco. Que bacana. Dá uns efeitos assim que é coisa de louco. Só fogo eu tentei pôr uma vez, mas quase me queimei, então desisti. Que nem cáustica que a gente usa. E essa criatividade toda, você acredita que pintar é dom ou é questão técnica? Ou as duas coisas? As duas coisas. Pelo seguinte, como que eu vou te explicar? Todo ser humano é artista, em potencial. Como eu dei o exemplo do homem Neandertal, pré-histórico. O que ele sabia fazer antes de se alimentar, procriar, era a pintura, para ele poder caçar tudo. Então o que acontece? Então é instinto, a arte é instinto no ser humano. Ele não existe sem ela, ou como ativo, que a gente fala, ou passivo. O passivo é aquele que admira, o ativo é aquele que faz. Então todos nós temos. Toda criança que nasce, dá um lápis na mão dela. Não tem uma criança que não vai querer pintar. Até para parede ele pinta. É verdade, principalmente nas paredes. Né? Exato. Mas quem que bloqueia? É o adulto. O adulto. Por quê? Com 7 anos, conforme a criança vai para a escola, então ele vai começar a comparar o desenho dele com o do outro. Aí alguém faz a besteira de falar, tá feio. Acabou. Bloqueou o desenho ali com 7 anos, sabia? Então, é um adulto que com 30 anos vai fazer o mesmo desenho de 7 anos. E é importante também as pessoas refletir o seguinte, que existe a questão do estilo. Por exemplo, o Pablo Picasso, que é um pintor que para muita gente que está acostumada com aquela visão clássica, tudo, pode de repente não se agradar. Não é estilo, a gente fala livre expressão. Livre Cada expressão. uma tem uma expressão. É como escrever, certo?
Você está me deixando preocupada, Marcos. Nós vamos rapidamente para um pequeno intervalo e voltamos já já com Gladys Ometo. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. E já estamos de volta com um bate-papo com Gladys Ometo. Gladys, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a criança que pinta. E como evitar ser desgastante com essa criança? Tem que deixar ela livre. Mesmo quando mães me pedem para dar aula de pintura para criança, o que eu faço? Eu vou orientar no material para a criança. Mas jamais, se ela fizer, vou supor, um rosto na forma de um quadrado, eu vou achar lindo, maravilhoso, porque é o modo que ela está vendo. Ela não tem obrigação de fazer um rosto redondo. E se ela vê que uma pessoa é quadrada? E, na verdade, é simbolismo. Assim, o bacana de tudo isso é aprender a quebrar os paradigmas, porque Exatamente. Quando a gente, muitas vezes, quando nós somos leigos no assunto, a gente vê a arte como aquela coisa perfeita, aquela coisa toda certinha, e aí existem as pessoas que são mais ousadas, como Picasso e tantos outros, que tiveram a coragem de romper essa coisa certinha e partiu para uma coisa mais moderna, que não deixou de ser arte, aliás, reconhecida e respeitada por todo mundo. Sim, porque aí se torna mais interessante, porque quando a pintura ela é muito óbvia, vamos lá, o acadêmico, que era o que os grandes mestres faziam, tá ali, tá pronto para você ver, certo? Se a pintura, como eu comentei com você do visionismo, é no meio de mancha alguma coisa, então ele te dá a chance de você participar. Você vai querer olhar e vai querer ver além do que ela está te mostrando. E o acadêmico já traz pronto como uma fotografia. Exatamente. Não adianta você querer sonhar com um quadro acadêmico, que não existe sonho. Por isso que esse visionismo chama além da imaginação. Porque você vai olhar e vai procurar nas manchas se você vê mais alguma coisa. Não tinha aquela brincadeira de criança, acho que você teve, apesar de eu ser bem mais velha, né? De olhar as nuvens e você ver carneirinho, alguma coisa? Não me lembro. Não? Você nunca fez isso? Não. Ah, sim, acho que até hoje, né? E você deitar e ficar olhando as nuvens e ver as formas que faz, ver forma um carneirinho, forma alguma coisa. É isso. Não só nas nuvens, como nas paredes também. Isso, na sombra. Na sombra. Exatamente. Então, o que a arte tem que ser? É um sonho. E como você trabalha com essa liberdade infantil e ao mesmo tempo tendo a preocupação em passar uma direção, assim, se é que pode se chamar de uma direção, porque você vai mostrando outros caminhos. Como que você trabalha? Pro aluno? Pro aluno. No caso? Não, eu não dou uma direção. Ao contrário, eu vou atrás dele. Ele me passa, vamos supor um exemplo. O que eu faço? Vamos supor, se é um aluno adulto. Ele vai me mostrar várias coisas que ele gosta, tá? Porque eu acho que para você começar a pintar, não existe uma regra, eu determinar, não, você vai ter que desenhar círculos, quadrados, você vai ter que desenhar... Não, nada disso. Se a pessoa gosta de pintar, sei lá, flor, não importa o que ela gosta, ela vai começar daquilo que ela gosta. Entendeu? Certo. Não é daquilo que eu gosto, porque a arte é dela. Você, além do dom natural, você foi aluna de alguma outra escola? Fui. E você fui teve da esse FAP. choque? Você chegou a ter choque assim com regras? Tive, porque eu não tinha regra. Nunca me esqueço da Ana Maria Beluso, um dia no ao vivo, né, que eu estava desenhando. Então eu sempre desenhei muito rápido, né? Eu bato o olho, eu parto do todo, papai, eu esboço e faço. E eu lembro que ela estava lá orientando, ela chegou em mim e já estava pronto. Primeira vez ela não falou nada. Segunda vez ela perguntou para mim, como é que você fez? Eu falei, uai, desenhei, né, para desenhar? Eu brinquei. Simples. Simples, desenhei. Resolveu, né? Eu falei, mas não me põe a regra. Então podemos dizer que a Gladys é um garrincha jogando bola. Não adianta, vai pra lá, pra cá, mas o negócio sai. Não, o jogo anda. mas desenhar, existe regra. Todo mundo Certo. desenha, é retas e curvas, tá? Então, eu ensino as pessoas, não é desenhar, a ver. Não é desenhar que você sabe, é olhar. Olhar. Se eu vou te olhar, então eu vou olhar a distância do teu olho, da tua boca. É olhar e registrar isso no papel, acabou. Então até eu, que por exemplo, que só desenho casinha, se eu pegar aula com a Gladys, eu vou ficar bom. Vai, porque eu vou te ensinar Olha, a olhar. eu vou matricular. Vai ser um prazer. Vai ter um desafio forte pela frente. Não, eu gosto muito do que eu faço, né? Porque a arte, para mim, também tem uma outra coisa. Ela funciona muito como terapia. Um exemplo, se você vem pintar comigo, dependendo do que você escolhe,
Eu sei como você está, como pessoa. Sabia disso? Sim, aliás, você já me comentou isso. Exatamente. Vou te dar um pequeno exemplo. Então você, tá? além de pintor, artista plástico, é terapeuta. Sou. Mas Sou formado. de fato mesmo? Terapeuta e psicanalista. E assim, você analisando essa pintura, você avalia pelas cores, pela pressão? Cores. Ah, pelas cores. Pelas cores. Então Né? você avalia emocionalmente como uma pessoa está. Exatamente. Por isso que a pessoa não pode ficar muito tempo pintando um quadro, tá? Porque aquele momento dela passou. Aí ela perde a paixão por aquilo. Aquilo que está motivando ela a fazer, tá? Um exemplo que, como eu comentei com você que eu ia te falar. Se a pessoa escolhe um quadro com muito vermelho, o que que é? Aí eu brinco, né? Ela engoliu muito sapo. O que que é engolir muito sapo? Ou um chefe, alguém falou um monte de coisa pra ela, ela não pôde verbalizar, ou pra fora. Que na vida você tem que, às vezes, ter o jogo de cintura. Mas não é todo mundo que aguenta aquilo fica engasgado dentro de você. E na pintura, conforme você põe o vermelho na pintura, você extravasa isso onde você relaxa. Entendeu? E se por um acaso alguém conhecer essas informações e tentar te enganar tentando mudar a cor, suavizando, como que você, mesmo assim, não consegue? Vou te explicar uma ela, coisa. ela se entrega. Um exemplo. Já aconteceu com alunas minhas, né? Eu trabalho muito com mistura de cores, detesto cor pronta. Porque eu acho que um verde que você mistura é diferente de um verde comprado pronto, uma tinta pronta. Então, se a pessoa está precisando supor do lado espiritual, não tem época da vida a gente se pede ajuda a Deus, um exemplo? Eu acho que todo dia. Não, aliás, Deus... Não, tem época que a gente pede mais. Pede mais. Então, automaticamente, você vai puxar mais pro lilás. Então, dificilmente você consegue pôr o verde. E não adianta, você vai misturar, sai lilás. Eu dou risada. Eu até brinco que você falou de Deus. E é inconsciente, a pessoa põe, entendeu? Porque eu deixo a pessoa tão solta, entendeu? Porque eu não sento num quadro teu para consertar, olhando na referência, porque trabalha com referência, né? Eu vou atrás de você o que você fez e o que você quer, o que você espera da tua pintura, entendeu? Aí é que eu vou te ensinar. Certo. E nesse trabalho você faz um atendimento psicológico? Você também tem esse lado que você... Eu dou florais para minhas alunas. Poxa, então a Gladys é uma terapia completa, além da terapia... E tem até mais, viu? Tem turma minha que é a turma do vinho, que eu adoro tomar um vinho. Certo? Seco ou suave? Seco. Seco. Como bom italiano. Aliás, as pessoas... É a turma de hoje à noite até. As pessoas que apreciam o vinho gostam do seco. E falar nisso, o vinho ajuda você a melhorar a pintura, a soltar mais ou não? Não, a Gladys não muda nada. Eu, gozado, não sobe muito vinho pra mim. Eu tomo desde criança. Já tá acostumado. Eu acho que esse vinho é descarregado na tela, então acaba indo embora na beleza que você produz. Eu já sou, como fala, normal xarope, então não muda muito. E a questão, falar em vinho, esses quadros que você produz, você tem um tamanho específico? Já tem variação de tamanho também? Não, quando eu faço uma exposição, eu tento padronizar um certo tamanho. E geralmente em qual medida? Um menor tamanho que eu trabalho, que eu não gosto inferior a isso, é 60 por 80, 1 por 1. Certo. Eu não gosto, porque quando você trabalha derramando tinta, se você vai derramar num espaço limitado, não dá pra você pôr muita cor, entendeu? Você precisa de espaço para você poder derramar. Pelo jeito, você falou que joga tinta meio que ao acaso, digamos assim, dificilmente você consegue produzir um quadro tão fiel ao outro, se alguém te pedir um... Você não copia. Você não faz cópia sempre? Não tem como. Não tem como. Como é que você vai conduzir derramar uma tinta? Cada hora ela vai cair do jeito. Como você falou, se eu tiver tomado vinho, pode ser que a monta de mais trema, entendeu? Não tem falar. Não, porque tem pintores que ficam muito presos, às vezes um trabalha com estilo, aí ele acaba meio que sendo um carimbo. E sim, nesse caso é bacana porque é sempre uma produção nova. Não, mas tem muito artista que faz muito carimbo, né? Que muito carimbo. Até eu brinco, né? Deu certo uma coisa, ele vendeu, então ele vai ficar repetindo aquilo. O que eu acho que acaba sendo até desagradável para quem compra. Eu penso mas para ele está visando a parte monetária, né? monetária. E eu acho que a arte não funciona assim, né? Entendeu? A arte, ela funciona... Você tem que pintar aquilo que você gosta, que você acredita, entendeu? Se vender é lucro, se não vender tudo bem, você fez por prazer. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Gladys Ometo. Não saia daí.
já estamos de volta com Gladys Ometo no Bate-Papo. Gladys, me conta uma coisa, você tem um workshop muito famoso e você tem uma proposta extremamente inovadora. Me conte um pouco desse workshop. O workshop seria pintar um quadro num dia, né? Então, o que acontece? É interessante que a pessoa, principalmente que nunca pintou, ela sentir que sai com algo pronto, entendeu? E sim, a arte tem essa vantagem, você sai com o produto final. Não é como outras coisas que você faz e você não tem esse produto final. E esse workshop, exatamente, eu faço a pessoa se soltar. Mas ela vem com um tema, ela que escolhe o tema? Não. Certo. Normalmente, ela escolhe o seguinte, eu mostro a obra final, entendeu? Lógico que não vai sair igual a que eu estou mostrando, porque ela vai puxar para as cores dela, mas ela tem mais ou menos o que vai ser, entendeu? E em cima daquilo eu desenrolo a coisa. E ela geralmente consegue aproximar? Todo mundo consegue. Mesmo que a pessoa de repente chega travada, achando que não consegue, não tem mas jeito você dá uma mãozinha, pega na mão, como que é esse processo? Não, eu faço a pessoa enxergar. Ah, que bacana. Eu mostro pra ela, falo, ó, o que você acha? Você não acha que aqui tá muito... A gente fala na linguagem de pintura, tá mais solto, tá muito duro, entendeu? Certo. Então, olha, aí eu falo pra ela, o que você acha de a gente suavizar? Suavizar seria fazer um degradê. Se de repente tem uma cor aqui, tem um vermelho e tem um amarelo parado aqui. Aí eu falo pra ela, vamos entrosar isso daqui, misturar uma cor com a outra, entendeu? Mas tem pessoas que pela própria natureza ela vai ser sempre endurecida ou você sempre vai buscar o caminho da suavidade? Tem. Não, normalmente tem muitas pessoas que são, principalmente aquelas pessoas perfeccionistas, né? Elas são muito rígidas, então elas querem, se vai fazer uma referência, tem que copiar igualzinho, fica naquilo. Então essas aí eu adoro estragar, eu adoro fazer tacar tinta, porque sabe o que acontece? Conforme ela mudar na tela, ela vai mudar na vida dela. Que bacana, e na verdade vai quebrando todo esse engessamento, essa... Exatamente, essa rigidez que ela tem com a vida, entendeu? A partir do momento que ela vê que na tela, ela se soltando, ela tem um resultado bonito, ela transforma sem querer aquilo para a vida dela. Então ela pensa, não, na minha vida talvez também seja a mesma coisa. Então de graça já vai uma arte-terapia aí induzida nesse workshop. Porque sabe o que eu brinco? Quando a pessoa está pintando uma tela, eu falo para ela, se afasta e olha de longe o que você está fazendo. Porque às vezes é como a vida, se você tem um problema, você fica tão focado nele, que você perde a perspectiva total. Como o brinco, tá passando um elefante, você está preocupado com a formiguinha. Sai fora. Sai, entendeu? É verdade. E olha, aí você vai ver de outra maneira a coisa, você vai ver que o bicho não é tão grande como você pensava. Entendeu? E nem que nem no caso do quadro, eu falo, não tá tão feio ou tão bonito como você tá achando. E na verdade são geralmente os entraves que nós trazemos ao longo da nossa história, né? Os traumas, e aí você através da arte consegue estar quebrando. Muito trauma a gente faz, viu? Eu acho. Porque sim, todo mundo é normal, é um Aliás, aprendizado. A neurolinguística tem uma leitura muito interessante que fala o seguinte, que é a forma de interpretação, que é justamente isso que você está falando, como você interpreta, e aliás, dentro dos conceitos culturais que você acaba se exigindo. Sim, que você exige, mas a gente está aberto ao aprendizado, né? E também, um assunto que eu não posso deixar de lembrar, você, quando eu abri o programa, realmente eu lembrei que você, além de ser conhecida nacionalmente, você é internacionalmente. Como que foi essa experiência na Europa pela primeira vez? Nem nesse momento a Gladys não tremeu? Sempre teve esse sorriso? Não. Eu só fiquei chocada, um exemplo. Na Alemanha, uma exposição minha, que no Brasil, normalmente se faz uma exposição, uma vernissagem, todo mundo vai para beber e bater papo. Menos para olhar os quadros, cá entre nós. Isso não, é verdade, sério. Infelizmente. Agora, na Europa, não. Na Alemanha, ainda nunca me esqueço uma vez, né? A primeira, principalmente. Põe um óculos e chega de perto, olha, né? Eu sei que eu ficava do lado, eu falei, mas o que será? Será que tá procurando defeito? É o que eu pensava, né? Eu falava, mas que raio, né? Aí eu perguntava, e tem outra coisa, eles compram o quadro, não paga, vai ficar uma semana na casa deles o quadro, para sentir se fica bem no ambiente. Não é assim, entendeu? Olha que Tanto que a primeira vez eu falei, tomei chapéu. Que ele eu falei, não sei. Eu falei, não vai me pagar, certo? Se era no Brasil... Aí eu perguntava na exposição, não tem que dar um cheque calção? Não dá nada. Fica tranquilo, a palavra é suficiente. Exatamente. Leva e depois é que paga. No Brasil, o máximo que pode acontecer se essa moda pegar é que as pessoas vão fazer o rodízio de quadro, vou pegar esse aqui e tal, vai mudando e sempre não, é que é diferente a cultura, é verdade, né? É outra história. Um exemplo, a gente acha, mas nós brasileiros, acho que o clima tropical, nós somos muito mais coloridos, nós temos muito mais criatividade. Tanto que na Alemanha, o pessoal gostava muito de ter aula comigo por causa disso. Essas brincadeiras que eu faço... Além de fazer exposição na Alemanha, você ainda... Eu dava workshop, sim. Nossa. Quanto tempo você ficou na Alemanha? Não, eu fui 5 anos. Eu ficava em torno de 15 dias a um mês.
né? Eu fui 5 anos para a Alemanha. Então, como eu estava comentando. E no workshop, então, eles se encantavam com as cores, nossa, e com a liberdade. Eles são muito presos na técnica. Vamos supor, óleo sobre tela, você tem que olhar, vamos supor, o pincel tem que pegar de tal maneira, não pode pintar no chão, não pode pintar com a mão. Nós brasileiros não, porque a gente se adapta a tudo. Tá bom, você não tem o pincel, você tem o quê? Você vai pegar uma caneta, você dá um jeito. A adaptação entendeu? é tão grande, até inclusive o salário mínimo, né? Que é bem pequeno. Exatamente. Não, por quê? Nós se adaptamos. Nós somos um país jovem, nós somos adolescentes perto de uma Alemanha. Agora. Eles têm muita tradição, então eles têm aquilo que você falou, uma coisa em cima deles, uma cobrança, principalmente o alemão. Eles têm, por causa da Segunda Guerra, eles têm muito traumas, muito preconceitos de muita coisa, entendeu? Muita coisa. Não pode ter desperdício. Eles sofreram muito. E nós não. O brasileiro nunca teve sofrimento nenhum. Ele nunca passou por fome realmente, como uma guerra faz. Entendeu? Graças a Deus, mortes. Então, que... pronto. Então, e nós somos adolescentes. Nós temos o quê? Quanto tempo de país? Entendeu? É verdade. Então a gente é um verdadeiro adolescente, é irresponsável. Então em tudo a gente reflete isso. Na música, na arte. E sem contar a miscigenação de pessoas que é muito grande. Exatamente, tem o indígena, o negro, quer dizer, o Brasil não dá nem para definir que povo é, né? Na verdade é o brasileiro, não dá para dizer que é, quer dizer, é uma miscigenação muito grande, né? Uma miscelânea de raças, né? Não então, e a arte é isso, todo mundo tem aquele dogma, eu acho, sei lá como é que fala, expor na Europa. Para mim foi a mesma coisa. Que bacana, mas entendeu? E você não se rendeu à forma de pintar e nem se preocupou em criar uma pintura específica para a Europa? Você sempre apresentou o que é a Gladys no Brasil? Eu gosto. Nesse ponto, como eu falei, não sei se é arrogância, o que é que eu acredito que eu tenho... Essa é a minha proposta. Eu tenho que gostar primeiro. Eu não tenho que fazer o que o outro gosta. Tecnicamente, entendeu? você falou daquela questão da lupa, que as pessoas avaliavam. Eles conseguem, uma pessoa que entende bem de arte, descobrir que tipo de tinta você usa, que tela, se é uma tela belga, se é uma tinta japonesa? Não, lá eles entendem. Ah, eles lá entendem. Eles não compram só simplesmente por gostar. Eles vão olhar a qualidade da tua tela, a tua madeira. A durabilidade disso. A durabilidade. Como aqui. Aqui existe muito fundo de quintal que faz tela. Entendeu? No Brasil. Lá não. Tem toda uma história de como é preparada a tela. Como se você vai trabalhar em cáustica. Tem todo... É diferente. E o que seria trabalhar em cáustica? Em cáustica é cera de abelha, com pigmento. É uma técnica, uma das mais antigas. Que bacana. E eu trabalho com isso também. Mas você prepara suas telas, então, com essa cera? Não, eu compro. Ah, você compra, mas compra uma a linha tela profissional. E ninguém engana a Gladys, não vem com a tela... Não, porque você está acostumada, né? Você vai pelo cheiro. Pelo cheiro? Essa mulher é completa no mundo das artes. Não, é que eu sou antiga. Que isso. Aliás, que tomara que todos os antigos fiquem jovens como você, né? Obrigada. Ela tá querendo confete, gente. A Gladys gosta de um... Que mulher não gosta? É verdade. Inclusive até as belas mulheres. Todo mundo. Gladys, nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você nos deixasse o seu contato, o seu e-mail, enfim, me fale aí como a gente faz para encontrar a Gladys. Se alguém quiser pegar aula de pintura, você manda. O fixo é 3766-5776. O celular é 99142-2001. E meu e-mail é meu nome, Gladys Ometo. O celular põe o 9 na frente, né? 99142-2001. E nós tivemos o prazer hoje de receber Gladys Ometo, essa fantástica mulher. E espero que você retorne, porque tem muito assunto para a gente tratar ainda, Gladys. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer.